Querido Shalom a todos vocês aí também, internautas, né, no YouTube, que o Eterno fale com vocês. Hoje nós estamos aí de Joyce Meyer, Pensamentos Poderosos, né, o campo da batalha da mente. E é vencer essa batalha da mente que nós temos tratado todos os dias da nossa vida. Nós estamos no capítulo 2. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós te damos graças por pessoas como a Joyce Meyer, pessoas que têm sido usadas por Ti para falar aos nossos espíritos. Tenha total liberdade de ministrar esse tempo que nós estaremos aqui juntos, e a Tua bondade, que excede entendimento, permeie, Senhor, todo esse tempo. Fala conosco por meio do Teu Santo Espírito, Tua Ruach HaKodesh. Nós precisamos de forças, ó Pai. Pai, essa sociedade nos fez fracos, nos fez pessoas repreensíveis, mas nós, pelo Teu poder, pelo sangue de Mashiach e Yeshua, nosso Senhor nos deu o poder de sermos feitos Teus filhos. Então nos dá a Tua semelhança, ó Pai, nos parecermos com o Senhor sem confusão, sem nenhuma alteração. É o que eu te peço, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Uma necessidade vital para você que tem o livro, não é? Nós estamos na página 27. Vamos lá. Porque como imagina a sua alma, assim é. Mishlei, Provérbios 23:7. Essa palavra, ela é aplicada para os ímpios, né, queridos? Essa palavra de Mishlei, Provérbios 23:7, ela fala que o ímpio diz para si mesmo e como ele imagina a sua alma é. E nós aqui temos tido a tratativa da parte do Eterno de nos parecermos cada vez mais com o próprio Eterno. O Eterno quer que nós imitemos o seu proceder. Yeshua falou várias vezes: como eu vejo meu Pai fazer, assim eu faço. Então, essa necessidade de imitarmos ao nosso Pai amoroso, que é uma grande necessidade para a minha vida e para a sua vida, de vermos o que Ele faz e de fazermos a mesma coisa. Esse versículo bíblico, por si só, nos deixa saber como é importante que pensemos adequadamente. Os pensamentos são poderosos e, de acordo com o escritor do livro de Mishlei, Provérbios, possuem uma habilidade criativa. Os nossos pensamentos podem influenciar no que nos tornaremos. Então, deve ser prioridade nossa ter pensamentos corretos. Eu quero que você sinta a absoluta necessidade de manter seus pensamentos em linha com o que diz a palavra do Eterno, porque você não pode ter uma vida positiva se você tiver uma mente negativa. Ela deixa para a gente uma mente da carne comparada com a mente do Espírito, porque se inclinam para a carne. Aqueles que se inclinam para a carne são controlados pelos seus desejos ímpios, cogitam das coisas da carne, colocam suas mentes, buscam aquelas coisas que gratificam a carne, mais do que o que se inclinam para o Espírito, e são controlados pelos desejos da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Cogitam as coisas da Ruach, do Espírito do Sagrado, o Espírito Santo, como você conhece, colocam a mente e buscam aquelas coisas que gratificam o Espírito do Sagrado, o Espírito Santo. Romanos 8, versículo 5. Na versão King James, o 8º capítulo de Romanos nos ensina que se colocarmos nossa mente nas coisas da carne, caminharemos na nossa carne, mas se colocarmos a nossa mente nas coisas da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, nós caminharemos também no Espírito, na Ruach HaKodesh. Deixe-me colocar uma outra forma. Se nós temos pensamentos carnais, errados, negativos, não podemos caminhar na Ruach, no Espírito, e parece que uma grande mente renovada, santa, é uma necessidade vital para uma vida bem-sucedida de um crente. Haverá momentos em que nós, humanos, ficaremos preguiçosos a respeito de alguma coisa se não dermos conta o quão importante é prestar atenção nela. Mas quando percebemos que é um assunto que causará grandes problemas, se o deixarmos para lá, então entraremos em ação e cuidaremos dele. Eu queria falar acerca, ela usa um exemplo sobre uma dívida, e eu queria falar porque a gente tem tido experiência com vários irmãos que têm permitido serem ajudados para saírem de dívidas. Então, algumas pessoas, quando têm a dívida, ela deixa lá e pensa: se eu não olhar, ela não vai crescer, não é? E aí, claro, vem os processos, vem o banco querendo tomar veículo, tomar até imóvel, não é? Nós já vimos aí uma pessoa, ela
não conseguia, ela ganhou, na verdade, o apartamento do pai, e ela chegou num dado momento da vida dela que ela não conseguia pagar os condomínios. Mas ela acreditava que se ela não pagasse os condomínios, ela não perderia o imóvel. E o que aconteceu? Depois de, eu não me recordo quanto tempo, que ela ficou sem pagar os condomínios, e o apartamento foi tomado dela. Foi tomado para pagar os condomínios, e enfim, ela teve que perder a sua moradia. Então, muitas vezes nós olhamos para uma coisa, por exemplo, hoje eu não paguei o condomínio. Vamos supor, o condomínio seja R$350. Eu não paguei o condomínio desse mês, R$350, R$400, que é uma soma, imagina, nós estamos lidando aí com quase, com mais de, eu acredito que dê 1/3 do salário mínimo, não é verdade? Então, mas naquele mês eu poderia pagar, mas no outro mês eu já estou devendo 800, comprometendo uma porção, uma mordida maior da minha renda, e além dos juros que são atribuídos para que deve. Então, o que acontece com nossos processos mentais? Eles nunca ficam do tamanho que estavam. Os meus processos mentais negativos e os seus processos mentais negativos, eles crescem com juros, correção, cobranças, insatisfações, aprisionamentos. Uma pessoa que começou a ver pornografia, ela não acredita que vai se viciar. Assim como alguém que usou pela primeira vez droga, uma substância ilícita, ela também não acredita que ela vai se viciar naquilo. Então, essas coisas são crescentes, essas coisas nunca são estáveis na nossa vida, e o paralelo com as coisas sagradas, assim como alguém que se tornou, vamos supor, um viciado, se tornou, na verdade, dependente de pornografia, de substâncias ilícitas ou o que quer que seja, assim também nós temos de nos tornar não viciados, que a palavra nunca vai nos viciar, mas dependentes do conselho do Eterno. Nós devemos também crescer no nosso espírito, na nossa prudência, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser, de acordo com aquilo que o Eterno tem para nós, de uma maneira também crescente, porque se uma pessoa se afunda numa dívida, essa dívida ela vai corroendo, independentemente da pessoa. Eu não quero ver, eu não quero saber como aconteceu com essa minha amiga, não é? Quando ela viu, estava lá para perder o apartamento, e acabou perdendo realmente o apartamento, teve de ser vendido o apartamento para o pagamento das dívidas, e ela não pôde continuar nesse apartamento. Então, é importante para nós não deixarmos a coisa como está para ver como é que fica, porque sempre aquilo vai piorar. E no contrário, em relação à palavra do Eterno, se hoje você se julga estar em pé, veja que você não caia. Não é? Eu não posso ficar um dia sem estudar as Escrituras. Eu não posso passar um dia sem me alimentar daquilo que é precioso. E o Eterno fala comigo nas Escrituras, o Eterno ministra o meu espírito, e hoje nós vamos tratar um pouquinho do que ele ministrou sobre esse capítulo. Eu espero compartilhar com vocês. Eu gostaria que você considerasse esse assunto de ter a mente renovada da mesma maneira. Sua vida pode estar em um estado caótico pela sua maneira errada de pensar. Se for assim, é importante que você entenda o fato de que a sua vida não é endireitada enquanto a sua mente não for. Você deveria considerar essa área de necessidade como uma área vital. Seja sério a respeito de demolir fortalezas que o adversário, Satã, constituiu na sua mente. Use as suas armas da palavra do Eterno, do louvor e da oração. Pela Ruach, pelo Espírito, um texto bem conhecido, a gente tem cantado esse cântico, não é? Zacarias 4:6. Não por força nem por poder, mas pela minha Ruach HaKodesh, pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot, bendito seja Ele. Todas as ajudas que nós intentamos, que pensamos que podemos obter, todas elas são procedentes do nosso Pai das luzes, em que não há sombra e variação. Pedir, nós temos de fazer nossas petições a Ele com frequência. Uma das armas
é oração, solicitar, suplicar. Você não pode vencer o seu problema sozinho e tem de ter consciência disso. Você precisa ser determinado, dar nome ao seu pecado, aproximar do Eterno, pedir ajuda a Ruach HaKodesh, ao Espírito do Sagrado, para que você lute, busque a ajuda do Eterno e descanse nele. Você não pode realizar isso sozinho. Uma necessidade vital, que eu diria uma grande necessidade vital. Para um crente, pensar corretamente é uma grande necessidade vital. Ela falou que é uma necessidade vital, eu diria que é uma grande necessidade vital. Uma necessidade vital é alguma coisa tão importante que simplesmente não podemos viver sem ela. Como uma batida do coração é vital, ou a pressão sanguínea é vital, essas são coisas sem as quais não temos como viver. O Eterno também permitiu essa verdade na vida da Joyce, em mim, anos atrás, com respeito à comunhão pessoal com o Eterno. Em oração, com a palavra, eu estava tendo muita dificuldade de me disciplinar para fazer coisas, até que ele me mostrou que elas eram uma necessidade vital. Quando eu compreendi que a comunhão com ele é vital, eu dei prioridade a isso na minha vida. Quando eu percebi que a forma correta de pensar é vital para a vida de uma pessoa, como uma pessoa vitoriosa, eu tornei-me mais séria sobre refletir sobre o que eu estava pensando e escolher meus pensamentos cuidadosamente. Queridos, eu tenho uma prática que eu já compartilhei, mas eu gostaria de ser incisiva sobre isso. Se eu estiver num veículo sozinha, se eu estiver indo de um lado para o outro, enfim, sozinha, o meu posicionamento é de louvar, é de buscar o Eterno, é de engrandecer o Espírito dele na minha vida e permitir que a Ruach, o Espírito do Sagrado, se manifeste por meio de louvor, gratidão. Meus pensamentos não podem ficar vulneráveis a qualquer impressão do adversário. Então, se você tiver alguns mecanismos que são espirituais para a tua atuação, você vai compreender o poder da oração, o poder do louvor, como é importante que nós tenhamos um espírito de louvor, acordar de manhã, anunciar de manhã sua benignidade, o fato de nós estarmos vivos, o fato de nós podermos exercer a nossa vida nessa terra e podermos fazer aquilo que o Eterno tem para nós no dia de hoje, não é? Como você pensa, você é. Matitiago, Mateus 12:33. Ou fazei a árvore boa, saudável, o seu fruto bom e saudável, ou a árvore má, doente, e o seu fruto mau e doente, porque pelo fruto se conhece, se reconhece, se julga qual é a árvore de origem, da onde nasceu aquilo, não é? Então, as Escrituras dizem que uma árvore é conhecida pelo seu fruto, e isso é verdade em nossa vida. Os pensamentos produzem frutos. Tenha pensamentos bons na sua vida e o fruto da sua vida também será bom. Tenha maus pensamentos e o fruto da sua vida também será mau. Na verdade, você pode olhar a atitude de uma pessoa e saber que tipo de pensamento prevalece na vida dela. Não estou dizendo para julgar a vida da pessoa. Mas se você conversar com uma pessoa, pelas coisas que ela diz para você, você vai saber o que é que prevalece na vida dela. Uma pessoa doce e bondosa não tem pensamentos mesquinhos, vingativos, ciumentos, não é? Da mesma maneira, uma pessoa verdadeiramente má não tem pensamentos bons e amorosos. Lembre-se de Misley, Provérbios 23:7, e permita que ele tenha um impacto na sua vida, porque como você pensa em seu coração, você realmente será. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de pensamentos. Eu tenho feito vários atendimentos, principalmente atendimentos de pais e filhos e atendimento de maridos e mulheres. E eu tenho percebido uma vertente complexa, não é? Vamos supor que eu tenho um filho que está me dando problemas. Meu filho está me dando problemas, não é? Eu tenho um filho que está me tirando do sério. Meu filho está envolvido com coisas ruins. Eu tenho de profetizar e pensar quem é o meu filho diante do Eterno. Ele pode estar sendo cooptado pelo mal. Eu não estou mentindo, queridos, mas eu me levanto e começo a proferir: o Eterno não me deu filho para calamidade, o Eterno não me deu filho para calamidade, o Eterno não te deu filhos para calamidade, não é? Se você tem um irmão que está numa situação complicada, não adianta você agora começar
o meu irmão está com uma situação complicada, olha, o meu irmão, o meu filho está com uma situação complicada, o meu marido, a minha esposa está com uma situação complicada. O nosso papel é profetizar aquilo que o Eterno fala acerca daquela vida, não é? O Eterno diz que muito pode por sua eficácia, a súplica do justo. Então, eu sou justa na pessoa bendita de Mashiach Yeshua. Ele tomou meu lugar, ele fez o pagamento da minha dívida e agora eu posso usar o lugar dele. Ele tomou meu lugar para que eu use o lugar dele. É assim que se faz. Por isso, dar lugar ao diabo, essa mecânica, é uma mecânica que existe no mundo espiritual, não é para o mal apenas, mas para o bem, não é? Eu não tenho só o lugar para dar ao diabo, ao inimigo, a Satã. Eu tenho lugar para dar a Yeshua, para Yeshua assumir a minha posição. E Yeshua, da mesma maneira, dá o lugar a mim, para que eu compareça diante do Eterno. Então, essa mecânica não é só para o mal, é uma mecânica também que ocorre para Mashiach Yeshua. Eu posso dar lugar a Yeshua, não é? A partir do momento que eu entendo como é que ele, o que ele deseja, o que ele quer que eu faça naquele momento. E algumas situações eu vi, na verdade, ocorrer isso, aonde quem não gostaria de ter um lar maravilhoso, um lar pacífico. Mas, por exemplo, uma mulher rixosa, uma mulher que é implicante, então as mulheres podem ter alguns, eu digo mais das mulheres, mas tem homens que também têm o mesmo problema, tá? Eu não gostaria de agir de parcimônia, não quero ser parcial com ninguém, não é? Há homens também que têm toque de limpeza. Meu filho, vou pegar só um lencinho, queridos, que eu começo a falar das coisas, eu começo a ficar quente, eu começo a esquentar, não é? O meu filho tinha essa necessidade absurda de limpeza, enfim, ele gostava de ter as coisas limpas, ele aprendeu isso em casa e ele, na verdade, tomava a frente muitas vezes e ele ficava irritado, implicante quando as coisas não estavam do jeito dele. Então, nós podemos trazer uma atmosfera danosa dentro da nossa casa. Eu tive esse problema, eu estou compartilhando para você em primeira pessoa. Então, eu ficava aborrecido, eu já compartilhei isso com você, porque o meu marido, ele é acumulativo, então ele trazia as caixinhas, ele é uma formiguinha, queridos, ele vai pegando e vai trazendo. Quando eu vou ver, não tem espaço, não tinha espaço, não é? E isso trouxe muitos desentendimentos, trouxe até crise de choro. Eu já tive situação de ter uma crise de choro, porque eu deixava os meus pensamentos igual a pipoca dentro do micro-ondas, e eu falava, eu não quero viver assim, eu não quero viver numa casa assim. Aquela coisa tomava uma estrutura completamente diferente de uma dinâmica, que não era uma proporção que não era verdadeira. Não é? Isso é dar lugar ao inimigo, dar lugar ao diabo, não é? Então, o meu lar, que poderia ser pacífico, eu poderia ser uma mulher amorosa, eu poderia trazer o equilíbrio dentro da minha casa, o meu lar se tornava nocivo, porque eu ficava irritada e chegava até a ficar chorona mesmo, queridos. Eu não aguento mais essa bagunça, eu não consigo mais achar nada nessa casa, e barará, não consigo mais nem imitar como é que eu era. Né? Um tempo atrás eu imitava melhor, agora eu não sei mais nem imitar o que eu fazia, graças ao Eterno, bendito seja o nome dele, sagrado é. Então o Eterno começou a me trazer texto das Escrituras, não é? Que é melhor morar no eirado do que com a mulher rixosa em casa, que era melhor, enfim, eu não queria isso, eu queria que o meu marido tivesse o desejo de voltar para casa, a Joyce tinha algumas comunicações bastante interessantes, eu não sei se vocês acompanharam, mas tinha uma das mensagens dela, eu não me recordo qual era, mas ela dizia assim, sabe aquele marido que você critica? Tem alguém desesperada para tomar apenas um café com ele. Então essas coisas que ela ia dizendo, eu falava, peraí, deixa eu entender o que a Joyce está dizendo. Eu não tive esse conceito materno, as Escrituras dizem que as mulheres mais velhas tem de ensinar as mais novas a amarem seus maridos. Eu não tive o conceito de ter alguém que me ensinasse a amar o meu marido, não é? Então eu era uma mulher muito crítica, e aliás, eu era crítica em vários sentidos. Por exemplo, o meu marido, ele me ajuda com a limpeza de casa, e cada vez ele pegava uma camisa e manchava uma nova camisa, não é? Minhas filhas chegaram a dar camisas novas para ele, estão todas manchadas, não adianta. Ele tem um bug dentro
da estrutura dele organizacional. E demorou um pouco para eu compreender que ele não fazia aquilo propositadamente. Ele estava muito aborrecido. Sozinho ele já estava aborrecido por ter esses bugs, né, na mente dele. E o que eu fazia? Eu valorizava a falha. Eu olhava, mais uma camisa. Gente, eu não consigo fazer como era, né? Mas era mais ou menos desse, mais uma camisa. Amor, você não vai ter camisa mais para você sair de casa, não é? E em alguns momentos eu chegava a apelar, dizendo: o que vão pensar de mim? Vão pensar que a sua mulher é uma mulher que não cuida de você e tudo mais. Ou seja, existia um espelho também, do sentido, se alguém chegar na minha casa e ver essa casa um caos, se alguém ver o meu marido com as camisas manchadas, então eu via que tinha um espelho onde eu me sentia julgada pelo que os outros pensariam da maneira que ele se comportava, não é? Então, amados, eu tinha o meu lar dessa maneira. Meu marido pisando em ovos, não é? Tentando fazer as coisas e não conseguia porque era uma organização mental dele. Ele precisava corrigir alguns bugs dentro da mente dele. E outra coisa, não podia mexer nas caixinhas dele. Essa era a pior parte. Ou seja, mesmo que eu quisesse arrumar bagunça, não dava, porque se eu tirasse alguma coisa do lugar, ele não encontraria. Isso traria assim um atrito entre nós, que graças ao Eterno, também ele foi tratado disso da parte do Eterno. Só que nós ficamos mais de uma década casados com essas instabilidades conjugais. Mais de uma década, queridos. Eu podia ter sido feliz todos aqueles anos, né? Mas eu não fui feliz aqueles anos. Eu fui muito infeliz aqueles anos. Porque eu ficava tentando mudar o meu marido, tentando fazer com que meu marido compreendesse a minha dor. Então, o Eterno ministrou fortemente no meu espírito essa questão da mulher rixosa. A mulher rixosa, a mulher implicadora, a mulher que implica. E tinha algumas coisas, queridos, por exemplo, ele gosta de frutas, muito. Então ele partia a fruta na pia, enchia de formiga. Eu chegava de manhã, estava aquele bolo de formiga em cima da pia e eu já começava o meu dia, não é? Dessa maneira. Então, algumas coisas eu simplesmente tive de explicar, porque ele começou a achar que tudo era implicação. Aí um dia eu vi que as formigas estavam todas em cima da pia, a gente morava na Zona Sul, eu chamei ele e falei: amor, vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. E ele viu todas aquelas formigas onde ele tinha cortado um pedaço de manga. E aquelas formigas todas em cima da pia. Logo de manhã eu falei: amor, é por isso que eu te peço para você não cortar fruta em cima da pia. Corta no prato, enxaga o prato, ou então me chama, não tem problema. E aí eu comecei a entender que algumas coisas que ele não fazia era simplesmente porque ele não entendia. Ele achava que era implicação. Até o dado momento que ele viu que ele não tinha mais nenhuma camisa que não tivesse manchada, e mesmo aquelas que ele pensava que não estava manchada, estavam já manchadas, não é? E ele começou a compreender que aquelas coisas eram importantes para mim, então eram importantes para ele também. E foi muito interessante isso, porque eu acredito que algumas coisas não são realmente importantes para ele. Por exemplo, essa questão da camisa manchada, eu acredito que ele realmente não valoriza se a camisa está manchada ou não. Mas o fato de ser importante para mim, passou a ser importante para ele. Ele não faz por ele, mas ele faz por mim. Esse equilíbrio que começou a haver na nossa casa, nós temos uma vida muito boa, queridos. Nosso lar é um lar muito saudável, é algo maravilhoso de viver, mas eu poderia ter vivido isso na primeira década de casada. Na primeira década de casada, se alguém tivesse chego para mim e mostrado: olha, você não está atraindo o seu marido, você está afugentando. Você não está atraindo o seu filho, você está espantando. Você não está atraindo o teu irmão, você está jogando o seu irmão fora, não é? E eu aprendi que essas implicações eu deveria tratar na minha própria vida. Eu deveria valorizar a vida do outro. E para mim o que me importa é a salvação do meu marido, se meu marido está firme com o Eterno, se meu marido tem uma vida espiritual maravilhosa, perfeita, e não me importa mais hoje nem que ele cortasse, ele não corta, mas quando ele esquece, corta uma fruta e que vem as formiguinhas, e para mim aquilo já não me incomoda mais, porque o valor que eu dou para a nossa relação é muito superior do que qualquer formiguinha em cima da pia, queridos. Nós precisamos deixar de ser implicativos com os outros e nos ocuparmos
de implicarmos com as mudanças que nós devemos fazer. Queridos, eu não troco nenhum dia meu com meu marido, com o dia que eu estava aborrecida por causa de caixas, ou por causa das formiguinhas na pia, ou por causa de coisas tão pequenas, que acabaram trazendo desajustes na nossa relação, desnecessários por causa de coisas, até por causa de finanças. Nós passamos por atritos até por causa de finanças, não é? E isso hoje, se o meu marido tem um problema, se eu tenho algum problema, alguma necessidade, nós juntos vamos buscar o Eterno, e o Eterno nunca nos tem deixado, porque muito pode por sua eficácia a oração do justo. Então eu gostaria de trazer para você esse contexto da mudança da mente. Eu penso bem sobre o meu marido. Eu não penso que o meu marido está agindo errado, está me provocando. Imagina, eu tinha esses pensamentos, eu falava, não é possível. Ele só faz isso porque isso me irrita, não é possível, é de propósito um negócio desse. Eu tinha maus pensamentos. Hoje, meus queridos, eu sei quem meu marido é, ele é um homem segundo o coração do Eterno, ele nasceu para refletir a glória do Eterno, ele está à frente desta casa, à frente deste ministério, e o meu papel é ser uma portadora da vida do meu marido. Se o meu marido tem êxito, eu tenho êxito com ele, e se o meu marido fracassar, eu fracasso com ele. Então eu não estou fazendo bem ao meu marido exclusivamente, eu faço bem para mim mesma. Assim como eu ficava refletindo, se alguém vê meu marido com a camisa manchada, vai falar, aquela mulher não sabe lavar roupa, não é? Hoje a minha visão é outra. Se o meu marido tem sucesso, é porque eu fiz a minha parte, o Eterno está feliz comigo. Se o meu marido é um homem de êxito, meu marido tem tranquilidade para viver, para trabalhar, eu preciso permitir que o meu marido tenha equilíbrio. E o meu marido faz de tudo para que eu tenha equilíbrio. Então, eu venho convidar você a ter um lar pacífico. Eu venho convidar você a não ser implicante. Seja homem, seja mulher, pare com as suas implicações, valorize essa pessoa que está do seu lado, alimente bons pensamentos acerca dessa pessoa que está ao seu lado. Se você fizer isso, se você tiver bons pensamentos sobre essa pessoa, você vai elevar essa pessoa num patamar maior. Queridos, eu não consigo compartilhar em pouco tempo o quanto eu vejo o êxito, o sucesso na vida do meu marido como um filho do Eterno e, consequentemente, como meu marido, como meu esposo, como meu amado, não é? Então eu queria trazer isso para vocês, pensamentos também positivos sobre os pais, como eu me resolvi quando eu entendi que a minha mãe, os problemas que ela teve, os problemas de criação, quando eu compreendi que a coisa não era pessoal, aquilo que estava acontecendo com ela era uma consequência da vivência que ela teve. Compreender questões de trabalho, compreender se você está esperando das pessoas além do que elas podem te oferecer. Qual é a sua expectativa sobre os outros, queridos? A minha expectativa sobre os outros é o que eu posso oferecer. Essa é a minha expectativa em relação à vida das pessoas. Tá bom? Quero ler um texto para vocês muito forte que o Eterno ministrou para mim hoje de manhã. Sefania 2, versículo 3. Buscai Adonai todos vós, os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis de esconder-vos no dia da ira do Senhor. Queridos, o Eterno está falando para nós que todos nós devemos buscá-lo com mansidão, cumprir o que ele mandou fazer, os seus estatutos, seus juízos, buscar a justiça nessa terra, e buscar essa mansidão por duas vezes. Primeiro fala dos mansos e buscar a mansidão. E se nós fizermos isso, nós vamos ser guardados no dia da ira, deixando claro que nós vamos estar aqui no dia da ira. Queridos, o texto mais claro do que esse, por favor, gente, pega aí Sofonias 2, versículo 3, por favor, pega esse versículo e fala. Eu coloquei esse texto no meu caderno, de gratidão, porque essa é uma meta a ser atingida, e se você não encontrar esse caminho da mansidão na sua vida, eu tive de encontrar na minha vida esse caminho de equilíbrio e de mansidão. Meu querido e minha querida, eu não sei o que vai ser no dia da ira. Eu estou buscando ouvir os conselhos do Eterno e colocar em prática na minha vida. Eu aconselho você, não posso tomar decisões por você, mas eu aconselho você a fazer o mesmo. Salmo, Terrilim 76, versículo 9. Ao levantar-se Adonai para julgar e para salvar
todos os humildes da terra. Então, queridos, se eu tomar um posicionamento de que eu me basto, que a minha graça me basta, brincadeira, né? Mas que eu me basto, eu sou-me suficiente, as minhas decisões são as melhores, amados do meu coração, eu estarei completamente contrário ao que o Eterno me chamou para ser, fazer e agir. Eu oro para que você tenha da parte do Eterno discernimento de que a nossa humilhação perante Ele, ela diz claramente aquilo que eu e você necessitamos fazer para sermos melhores e para ouvirmos o que Ele diz, porque o Eterno tem prazer nos humildes. E eu oro para que você tenha esse espírito de humildade, eu oro para que você tenha esse espírito de equilíbrio. Pare de implicar com os outros, meu querido e minha querida. Não estou pedindo para você se implicar com você. Eu não mudo, eu não sirvo, eu não sou, eu não consigo. Pelo amor do Pai, para isso a gente tem o curso lá nas quintas-feiras, não é? Mude suas palavras, mude a sua vida. Mas, amados do meu coração, eu oro para que os seus pensamentos sobre você também sejam dos melhores, não é? Quando eu falo assim, o Senhor não me deu filhos para calamidade, eu sou filha dele. O Senhor não me teve para calamidade. Eu trago coisas na minha primeira pessoa, promessas que são para os outros, eu trago na minha relação com meu Pai amoroso. O Eterno não teve filhos para calamidade. Eu tenho o dever de dar certo. E você também. Eu espero que Ele fale ao seu espírito, ao seu coração. Veja as suas rixas, as suas implicações, o que tem trazido na sua casa, no seu lar. Veja como a sua inconveniência, não é? Nós temos pessoas que chegaram num grau de inconveniência em casa, que elas começaram a se tornar inconvenientes na casa dos outros, queridos. Ela levou aquela coisa terrível de julgamento que ela pratica dentro da casa, não ficou somente dentro da casa, ela começou a fazer isso com a vida de todo mundo, sem nenhum discernimento do que ela está fazendo corretamente. Que o Eterno ministre ao seu espírito, ao seu coração, fale ao seu espírito, que o Eterno venha com o seu poder, com a sua bondade. É a minha oração sincera. Tá bom, queridos? E a gente se encontra aí, se o Eterno quiser, vivermos na próxima semana com mais estudo sobre o campo da batalha da mente. Que o Eterno ministre ao seu coração, ao seu espírito, a importância dessas verdades. E eu tenho trazido exemplo para vocês nas questões que eu tenho vivido, viu? Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai.